Era uma menina que se sentia muito abandonada e muito rejeitada. Mas acho que cheguei realmente ao ponto de permitir que a vergonha ditasse a maior parte das minhas decisões. E por que não tentar a fé? Hoje eu tenho a honra de apresentar a vocês Sarah Jakes Roberts. Que bela jornada tem sido. Deus me deu algo maravilhoso que quero compartilhar. Vocês podem aplaudir mais alto por Jesus agora. Power Moves. Só porque algo teve poder suficiente para te parar no passado, não significa que continue com esse poder. Quando você o recupera, pode começar a mover-se na direção da transformação de dentro para fora. Se você normalizou algo que foi traumático, então você se tornou confortável dormindo com o inimigo. Uau! Eu preciso saber, você sabe, o que te machucou, o que te feriu, o que mudou a maneira como você vê o mundo. Eu quero te ajudar a limpar suas lentes. É possível estarmos com todo o nosso poder se não nos perdoarmos pelo nosso passado? Não. Por quê? Bem-vindos novamente à School of Greatness. Estou animado com a nossa convidada, a inspiradora Sarah Jakes Roberts. Bom te ver. Obrigada por me receber. Estou empolgado porque desde sua última visita, você continuou impactando milhões de pessoas mundialmente com sua mensagem, voz e vida. Sou muito grato por estar de volta. Obrigado por vir. Você tem um novo livro, Power Moves, Ignite Your Confidence and Become a Force. E na minha opinião, você está realmente capacitando as pessoas a se tornarem uma força do bem em seu próprio canto do mundo. E você começa o livro com uma das minhas citações favoritas. Vou lê-la rapidamente aqui, de Marianne Williamson, e ela já esteve no programa. Nosso medo mais profundo não é que somos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. A citação continua. Mas estou curioso. Por que você acha que as pessoas têm medo do poder dentro delas? As pessoas têm medo do poder dentro delas porque se realmente abraçarmos a totalidade do nosso poder e não conseguimos mantê-lo, ou é exaustivo e estressante, ou decepcionamos pessoas, fica muito mais fácil simplesmente estabelecer uma expectativa baixa. Mas quando abraçamos a totalidade do nosso poder, bem, eu descobri que não se trata de pressão, desempenho ou perfeição de forma alguma. É simplesmente a autenticidade que é o presente mais poderoso que você pode dar ao mundo. Uau! Mas como você gerencia a sua própria influência, pensando na sua realidade atual, na sua casa, nas suas relações com seus filhos, e também com uma plataforma online e uma plataforma de comunidades que vem para te assistir ao vivo e nos seus eventos? Como você administra o poder de tudo isso? Certo, então se você quer que isso nos guie pelo restante da entrevista, está bem. Isso vai levar um tempo. Na verdade, é a minha autenticidade. Não há diferença entre como sou em casa e como sou quando estou falando. Eu falo com a mesma paixão. Em casa como no palco? Sim, mas não com tanto volume. Ah, com certeza. Sabe, estou sinceramente compartilhando o que pesa em meu coração a cada momento. Essa é parte da razão pela qual escrevi o livro, porque após falar, as pessoas ficavam impressionadas, dizendo que foi muito poderoso. Você é uma potência. Eles usavam a palavra poder, poder. E eu pensava, eu não ando por aí o dia todo pensando, eu sou muito poderosa, sou uma força motriz. O que está acontecendo naquele momento? E quanto mais eu pensava sobre quem eu sou naquele instante, percebi que aqueles momentos, quando eu falo, são realmente apenas o transbordamento do jeito que o poder flui. Então, quando estou estudando para uma mensagem, faço isso com sinceridade. Faço isso com uma verdadeira fome e isso simplesmente transborda para aquele momento. Então, eu não fico pensando como posso ser poderosa. Como posso dizer algo poderoso? É simplesmente como posso ser honesta sobre onde estou, o que sei, o que estou aprendendo que possa ajudar outra pessoa. E por mais simples e direto que seja, por algum motivo isso se transformou neste exemplo de potência de uma pessoa quando estou falando. E então eu queria desmistificar que realmente não há segredo no que está acontecendo. Eu estou apenas fazendo isso com sinceridade e autenticidade. Em que momento você se sente mais impotente? Em momentos que as pessoas falam nas redes sociais o que não posso responder. Ou melhor, digo que não posso. Ah, por que você diz a si mesmo que não pode responder a isso? Porque eu não quero em hipótese alguma dar atenção à negatividade. Não quer dar-lhes poder? Eu não quero dar mais poder a isso. E também reconheço que sempre que algo me incomodou,
algo que alguém disse que foi negativo, a razão disso me incomodar é porque ecoa uma insegurança que já existe em mim. Então, se eu estou em guerra com essa pessoa, em vez de resolver minha própria confusão, eu perco a oportunidade de crescer. Se isso queima, se incomoda, se me irrita e atinge um ponto sensível, é porque já estava atingindo um ponto sensível em mim antes. Ah, cara. E eles apenas simplificaram. E então eu tento entrar na essência e pergunto, tipo, o que exatamente te incomodou tanto? Você tem medo de não ser boa o suficiente? Tem medo de que sua entrega seja realmente X, Y, Z? Por que isso te incomodou? E eu tentei extrair o que realmente está acontecendo. Você lembra qual era aquela coisa, talvez há 5 ou 10 anos atrás, que mais te incomodava ou que te irritava profundamente? Seja alguém dizendo algo desagradável online ou pessoalmente, que você já aprendeu a superar ou a gerenciar com mais habilidade. E como exatamente você aprendeu a navegar por essa insegurança de uma maneira que ela não te machucasse tanto ou te deixasse tão abalada? Por onde acha que devemos começar a abordar isso? Deixa eu ver, eu realmente posso dizer que tem uma comunidade de pessoas que chamo de delegação e eles têm me mostrado muito amor nas redes sociais. Geralmente, se algo realmente me irrita, eles lutam as minhas batalhas por mim. Legal. Mas provavelmente também porque estou em uma posição de influência apenas por causa de quem é o meu pai. Ah, certo. E eu acho que isso te frustra. Isso me frustra muito, porque vivi a maior parte da minha vida à sombra dele. E isso, eu acho, também me tira da postura autêntica necessária para que eu receba as mensagens importantes e faça o trabalho para ter certeza de que estou sendo uma boa guardiã sobre a influência e responsabilidade que Deus me deu. Então, honestamente, eu sinto que é assim. Pode ser algo que descredibiliza muito quando as pessoas, de maneira insensível, simplesmente desconsideram tudo o que passei ou tudo o que aconteceu comigo, como resultado de ser apenas a filha do meu pai. Interessante. Então, como você aprendeu a lidar com isso? Tipo, com a crítica, a insegurança ou a frustração? Acho que aceitei que muito disso é verdade. Não muito, na verdade, mas uma parte, com certeza. Quero dizer, ninguém trabalha arduamente para que seus filhos comecem do zero. E a minha necessidade de ter um certo nível de autonomia, de ter construído isso sozinha, sem ajuda, está enraizada no orgulho. Então, consigo reconhecer que meu pai abriu muitas portas para mim, que ele preparou o caminho para mim, mas ele não é o meio que me mantém no caminho. E, em certo ponto, é a minha ética de trabalho e minha paixão que precisam assumir o controle. Há um limite no que um pai ou uma mãe pode fazer antes que a graça prevaleça e a ética de trabalho assuma o controle. E acredito que é onde estou agora. Sim. Se não se dedicar diariamente como faz, nada disso acontece. Claro. Podem te abrir as portas, mas você tem que ter consistência. Certo. Isso é interessante. Quando que essa mudança começou a acontecer para você? Quando você disse, certo, eu aceito essa crítica, seja lá qual for, eu posso aceitar e não deixar que me incomode. Tipo, houve um dia, um momento, em que você conseguiu desligar essa frustração e dizer, ok, você está correto, ele abriu a porta, mas agora eu estou no comando do carro? Eu acho que aconteceu com o tempo. Não foi um momento específico, mas provavelmente uma série de momentos que se juntaram, onde eu estava, tipo, eu tenho que encontrar um jeito de forma que isso não me abale mais. Então, o que posso construir que me permita não ser mais abalada nesta área? Eu não quero que seja orgulho. Eu não quero que seja ego. Eu não quero que seja raiva. Tem que ser algo que suporte a tensão de duas realidades, e esta é a realidade. Eu não quero ser ressentida por ser filha do T.D. Jakes. Não quero viver com essa ideia. Tipo, eu gostaria que eu tivesse X, Y e Z, então eu precisava reservar espaço para essas tensões. E rejeito qualquer coisa que exija que eu desmembre partes da minha identidade. E para manter toda a minha essência em um único lugar, eu tenho que aceitar, tipo, eu sou filha do T.D. Jakes. E há privilégios e oportunidades que me foram concedidos como resultado disso. Eu também sou alguém que trabalhou muito duro, que dá tudo o que tenho para o que está à minha frente. E então, essas duas coisas podem coexistir no mesmo espaço. Não preciso rejeitar uma e me apoiar na outra. Isso é interessante. Você acha que às vezes nos sabotamos quando recebemos uma oportunidade dessas, digamos assim?
Você acha que nos impedimos de nos agarrarmos a ele e ser tão bem-sucedidos e poderosos quanto poderíamos? Ou a maioria das pessoas simplesmente pega a oportunidade e aproveita ao máximo? Depende, porque com cada um é diferente. Cada um é diferente. É quase como se sentisse culpado por ter oportunidade. Deveria sabotá-la ou aproveitá-la? Eu acho que a maioria das pessoas definitivamente quer ter um bom desempenho sempre que recebe uma nova oportunidade, mas nem todo mundo confia sempre que consegue estar à altura dessa oportunidade. Ou a expectativa, talvez. Isso é interessante. E eu acredito que existem dois grupos de pessoas. Aqueles que tentam superar as expectativas ao ponto de se esgotarem totalmente e talvez fingir até conseguir. E depois existem aqueles que não querem viver sob esse tipo de pressão de jeito nenhum. Acho que, idealmente, estaríamos em algum ponto intermediário onde pensaríamos: vou abraçar essa oportunidade e vou confiar que, pelo fato de ela ter surgido para mim, requer quem eu sou neste momento. Não posso fingir ser outra pessoa e não posso fingir que as oportunidades simplesmente não estão caindo no nosso colo. Você conhecia algumas das pessoas certas, sabia algumas das habilidades necessárias. Há algo sobre quem você é e que criou essa oportunidade em que está prestes a entrar. Não se preocupe com o que você não sabe. Você vai aprender ao longo do caminho. Mantenha seu coração aberto para que você possa receber as lições conectadas à oportunidade, mas também reconheça o fato de que essa oportunidade cruzou o seu caminho porque você está nesta estrada que permitiu que isso acontecesse. Houve algum momento em que você sentiu como se não estivesse sendo você mesma, ou que estava tentando atender a uma expectativa diferente, ou tentando ser outra pessoa a fim de possuir esse poder? Não, e pode parecer bem clichê e arrogante dizer isso, mas deixe-me explicar porquê. Porque eu nunca realmente quis ser palestrante. Eu nunca quis essa influência e coisas do tipo. Sinto como se tivesse feito um acordo com Deus, tipo: aqui está a minha concessão. Tudo bem, eu farei isso. Irei para onde você me mandar ir. Direi o que você me mandar dizer. Levarei o melhor de mim para cada oportunidade. Mas, por favor, não me faça fingir ter que fazer algo. Sério? Sim. Quando foi isso? Quanto tempo atrás? Eu diria que isso foi cerca de 8 ou 9 anos atrás. Conforme começou a receber mais convites para palestrar. Isso. Comecei compartilhando minha história como mãe adolescente, descobrindo o que é graça, vivendo sob holofotes e errando. Pessoas começaram a pedir para eu falar além da minha experiência, e isso me soou como pregação pastoral. Isso não é minha praia, realmente não consigo. Mas as pessoas diziam: olha, não te pedimos para ser outra pessoa, só venha e faça. Então eu falava e as pessoas comentavam: nossa, agora vejo Deus de modo diferente. Ou creio que posso viver minha vida e sentir amor. E com esse tipo de resultado, é difícil colocar meu desejo de ficar nos bastidores à frente disso. E então eu penso: eu vou fazer isso pelo bem de quem estiver do outro lado. Para alguém que pode ser como eu e sente que não se encaixa, que não faz muito sentido, existe realmente um espaço para mim. Eu farei por eles, mas só posso fazer como eu mesma. Só serei eficaz se eu for autêntica, e tenho que ser livre o suficiente para isso. Então, mesmo quando fico nervosa e estou falando em novos espaços, talvez seja uma corporação, talvez seja um tipo diferente de igreja, talvez seja uma universidade, eu começo a ficar nervosa e ansiosa, como qualquer pessoa que já me ouviu falar: você me ouvirá orar. Eu peço sem medo, sem nervosismo, sem ansiedade. Ainda fica ansiosa e nervosa? Sim. Sério? Sim. Por que você acha que isso lhe acontece, não se é bom ou mal, mas por quê? Bem, sou naturalmente introvertida. Guardo para mim mesma. Mantenho as coisas comigo. É preciso muito para eu falar mais alto e usar minha voz. Então, nesses momentos, preciso pensar em voz alta na frente das pessoas. E aí eu me critico enquanto falo. Penso: menina, isso não fez sentido. Você falou errado mesmo. Você deveria ter estudado um pouco mais para ter certeza de pronunciar essas palavras corretamente. Falar publicamente. Na minha cabeça, estou pensando em todas essas coisas, tipo: nossa, eu verifiquei isso, eu tive momentos. Então, ela ficará em dúvida enquanto você falar, certamente. Porque o que eu gostaria, não me importo de falar, mas quero pensar antes de dizer algo. Há uma liberdade necessária para viver momentos onde não se pode estar na própria cabeça e no momento ao mesmo tempo. Então vou me soltar. Se eu disser algo errado ou cometer um erro, estarei disposta a me desculpar.
Sou apenas humana, mas preciso ser livre para ser um canal, uma veia, e não posso bloquear meu próprio fluxo estando excessivamente preocupada com isso. Então, eu sinto nervosismo e ansiedade, mas deixo-os de lado. Eu me rendo totalmente ao que o momento exige. Sério? Sim. Como? Você se sente prestes a subir no palco e falar, seja numa igreja, evento corporativo ou algo assim? Começa a ficar nervosa uma hora antes? No dia anterior? 10 minutos antes? Ou exatamente quando sobe no palco? Então, eu digo sim, farei isso. Imediatamente me arrependo. Quando digo sim, e eles, ótimo, penso, ai meu Deus. É nesse momento que começo a estudar, pensando, sabe de uma coisa? Tenho algo a dizer, realmente posso ajudar essas pessoas, isso vai abençoá-las. Isso vai ser incrível. E quando chega a hora de eu realmente fazer, tipo, as anotações não fazem sentido, a coragem que eu tinha desapareceu, e é aí que penso, você precisa respirar fundo, se centrar, se reorganizar. Você consegue. Isso é bem antes de sua época escolar, então você se arrepende imediatamente. Sim, Meses antes. isso. Então você se prepara na semana anterior, ou quando for, e se arruma. Aí uma hora antes você... Penso e os outros. Nossa, interessante. Eu fazia isso, mas aparentemente você está prestando serviço, se preparando com seus cartões em mente. Como posso abençoá-los? Sim, Mesmo apresentando-me frequentemente, sentia ansiedade, especialmente na manhã do evento. Uma vez perguntei ao meu coach por que ainda me sentia nervoso, já que recebia para fazer isso e em grandes locais. Ele respondeu que era porque eu pensava em mim mesmo. meu Deus, alguém me disse a mesma coisa. Ele disse, você precisa começar. Deve saber que esquecerá o que queria dizer. Perderá a piada. Escolha um ponto e seja útil, ao menos para alguém na plateia. Pense em servir só essa pessoa e esqueça a você mesmo. Comecei a fazer mais isso. Ainda fico nervoso, mas melhorou. Pensando bem, estou aqui para servir. Você faz isso se preparando. Sim, não, quando eu paro de fazer tudo girar em torno de mim e só faço girar em torno das pessoas na sala, isso me ajuda muito. Nossa, Sim. isso é lindo. Você teve alguma... Obviamente, você cresceu observando seu pai. Mas teve treinamento formal para se apresentar em palco ou falar em público? Ou praticou isso na juventude? Ou foi observando e aprendendo na prática? Eu aprendi fazendo, aprendi praticando. Você é muito talentosa. Obrigada. Definitivamente estou aprendendo na prática. Às vezes, lá no cantinho do palco, meu marido fica me fazendo sinal com a cabeça, como se estivesse me dizendo, respire. Mas, eu não diria isso. Nunca. Quer dizer, eu acho que sou naturalmente uma oradora. E também sinto que não sou. Mas quando tenho algo importante para dizer, posso dizer com muita convicção e certeza. Mas se você simplesmente me der o microfone e pedir para eu começar a falar, tipo, preciso fazer uma oração muito rápida e respirar profundamente antes de abrir a boca. Porque eu não tenho sempre alguma coisa inteligente pronta para dizer. Isso é muito bom. Faz com intenção. Sim, Reserve um tempo para ser intencional e permita que algo venha até você, ao invés de pressupor que já compreendeu tudo imediatamente. Muitas pessoas, sem ter respostas ou quando indagadas, respondem mesmo sem saber. Mas você deve se permitir pausar e ficar em silêncio antes de falar, o que considero realmente poderoso. Falando sobre o assunto de poder, é necessário aceitar o risco de enfrentar um silêncio constrangedor. sim. Se arriscando ao fazer as pessoas pensarem, o que está ocorrendo, no momento é poderoso. Sinto mesmo que existe um fluxo. Há um ritmo certo que você tem que estar se realmente quer se conectar com as pessoas. E você não consegue alcançar esse estado se não estiver conectado consigo mesmo. Transformar isso em uma performance ou questão de ego, ou pensar que precisa selecionar trechos ou temer uma queda são distrações. É essencial estar conectado com a mensagem do momento. E quando você encontrar essa mensagem, terá a coragem de se firmar nisso, mesmo que signifique abandonar suas anotações, mesmo que signifique ter que esperar para que faça sentido obter a linguagem correta, você tem que confiar nesse ritmo. E quando você estiver nesse ritmo, viver plenamente eu acho, o maior presente que você pode dar a alguém que está investindo seu tempo e sua atenção em um mundo que disputa tempo e atenção. Nossa! O mínimo que você pode fazer é garantir que o que diz seja puro e transformador. Como se mantém no centro do poder sem se deixar levar pela performance ou pelo ego?
Quando sabe que as pessoas assistirão isso ao vivo, ao falar em um palco, você é consciente de que clipes online que viralizam e inspiram pessoas contribuíram para que chegasse até aqui. Como ignorar tudo isso e simplesmente se manter presente no seu poder? Eu apenas lembro a mim mesma de que sou uma pessoa, não uma figura. Portanto, não importa quantas pessoas me sigam nas redes ou quão virais os clipes se tornem, no fim das contas, eu sou um indivíduo e tento não deixar a popularidade me privar da minha humanidade. Nossa! E eu realmente preciso me permitir ser, de fato, humana. Então, mesmo eu orando em público alto e claro, onde todos podem ouvir, sem nervosismo, sem medo, sem ansiedade, isso é para me ancorar na realidade de que eu tenho medos, eu tenho ansiedade, e eles poderiam sequestrar este momento. Então, estou me assegurando de que estou entrando em um espaço onde estou ancorada o suficiente para apenas ser humana. E eu gosto de acreditar que parte do motivo pelo qual tantas pessoas foram atraídas pelas minhas mensagens e minha voz é porque eu sou uma dessas pessoas que são assim, tentando apenas estar aqui, sendo humana. Eu estava falando na igreja do meu pai em junho do ano passado e enquanto eu falava, minha peruca começou a escorregar. Não me diga. E aí o que aconteceu? A peruca não estava devidamente presa na minha cabeça. E eu me lembro de que eu falava enquanto andava de um lado para o outro. E eu estava nesta vibe, em um ritmo próprio, sabe? E não pensava em mais nada? Não, mas é a igreja. As pessoas estão de pé, falando com as mãos levantadas. E vi uma mulher, ela estava assim. Mentira! Ela mexeu na testa. Nunca tinha presenciado esse gesto na oração. Fui para o outro lado da sala e então alguém exclamou: "Vamos lá." Perguntei se falavam da minha peruca e me confirmaram: "Dá um puxão." Contudo, sabia que devido ao penteado não se manteria no lugar. Então, decidi tirá-la. Fala sério. Eu vou tirá-la porque ainda tenho coisas para dizer. Eu nem tinha terminado completamente a minha mensagem, ainda tinha coisas a dizer. Então eu tirei a peruca e agora ali estou eu com uma touca de peruca. Quantas pessoas estavam assistindo? Provavelmente havia cerca de 6.000 pessoas na sala e aproximadamente 70.000 assistindo online. E aqui estou eu, de touca de peruca, continuando a pregar esta importante mensagem. E quando eu estava nos bastidores, simplesmente virei uma poça. Tipo, o que realmente acabou de acontecer? Estou tão envergonhada. Naquele momento, o que importava era continuar falando. Muitas pessoas me procuraram depois dizendo: "Oh, meu Deus, quando você fez aquilo, senti liberdade, como se não importasse como eu pareço, o que vale é quem sou a qualquer momento." E agora pensava que aquilo iria viralizar e ser motivo de chacota por todos. Há mulheres que disseram: "Oh, meu Deus, quando você se comportou dessa maneira, fez aquilo, é como se eu sentisse a vergonha sendo arrancada do meu corpo." Isso é poder. Sim. Quando você consegue assumir o controle, digamos, do seu momento mais vulnerável, mas ainda assim se apodera de si mesmo, de sua mensagem, de sua voz e serve aos outros. Sim. Isso é poderoso e lindo. Obrigada. Quando terminou, eu pensei: uau. Mas, sabe, eu só queria ser verdadeira no momento. E eu não podia deixar algo assim me impedir de continuar. E eu não estava tentando ser a heroína de ninguém quando fiz isso. Estava apenas tentando garantir que mantivesse minha responsabilidade. E eu não sabia que, ao fazer isso, significaria algo para tantas pessoas. E é por isso que o que me deixou impressionada sobre o poder é que pensamos, tipo, eu preciso fazer todos esses cursos, eu preciso fazer todo esse polimento, eu preciso fazer todos esses contatos. E tudo o que as pessoas disseram que foi poderoso em mim simplesmente veio da autenticidade e do fato de eu assumir cada parte de quem eu sou, sejam as partes inspiradoras ou as partes constrangedoras, reconhecendo que todas podiam coexistir no mesmo espaço. Para mim, isso é empoderador e inspirador. Mas alguns podem pensar que, como é Sarah Jakes Roberts, ela pode tudo. A roupa dela pode rasgar, ela pode tirar a peruca ou tropeçar e cair, e ainda assim se levantar e retornar ao palco com dignidade e poder, porque nada disso importa. Felizmente, isso realmente não a afeta, pois ela é poderosa. Espero que sim. Então, eu estou curioso. Para alguém que acha que nunca foi suficiente, que não acredita ser suficiente, ou não se acha digno ou merecedor do seu próprio poder,
Quais são as 3 coisas que você acha que talvez do seu livro Power Moves alguém poderia começar a aplicar hoje para se sentir mais suficiente e mais poderoso? Então eu passei quase tanto tempo me sentindo impotente quanto tempo tive fluindo neste nível de poder. E eu direi que parte da razão pela qual muitos de nós nos sentimos impotentes é porque não avaliamos corretamente nosso oponente. Se você tem medo, se tem vergonha, dúvida e preocupação, nós dizemos essas palavras de forma tão casual e tão frequente que elas tornaram-se normalizadas. O único problema em normalizar nossas inseguranças, nossos medos, os problemas de abandono e rejeição é que eles não têm realmente o mesmo nível de poder que precisam para que possamos superá-los. E com isso, quero dizer que o medo é poderoso. A vergonha é poderosa, nossa dúvida é poderosa. É poderosa o suficiente para te manter preso em relacionamentos. É poderosa o suficiente para te manter sozinho, impedir você de seguir seu propósito e em um acordo comercial, qualquer coisa. Ele tem poder também. E se você vai ter poder, você tem que ter o alvo certo. E em vez de tentar mirar em algo que vai fazer você se sentir melhor sobre essas coisas, temos que encarar o medo de frente. Temos que enfrentar a dúvida e a vergonha. Temos que encarar isso de frente e dizer, no final das contas, não quero mais ser controlado por você. Você tem comandado minha vida por tempo demais. Você ditou meu destino por tempo demais. Eu quero ser melhor do que o medo diz que eu sou. Quero ser melhor do que a vergonha diz que eu sou. E para direcionar nosso poder na direção certa, temos que saber quem é nosso oponente. E então eu diria a qualquer um que acredita que não tem o que é preciso ou não tem trabalho suficiente, que enquanto você acreditar nisso é verdade, o que precisamos dizer em vez disso é que preciso de poder suficiente para finalmente sair desse padrão de pensamento que me manteve presa, que me fez sentir derrotada. E essa é uma crença mais forte. E acredito que quem vai introduzir uma crença mais forte tem que ser capaz de dizer eu sou isso e aquilo. Tipo, eu posso ser uma mãe adolescente, mas ainda sou uma garota que tem sonhos. Eu posso ter vindo de um lar desestruturado, mas ainda quero correr atrás. Eu não quero que essas estatísticas acabem definindo quem eu sou pelo resto da minha vida. E então, só porque eu sou isso não significa que eu não serei aquilo também. E assim, ser capaz de viver com essa dualidade, para que o medo não nos convença de que quem nós fomos ontem define quem seremos amanhã. Então eu estou primeiro identificando e enfrentando isso. Esta coisa tem poder real. Tem poder suficiente para me impedir de me mover, poder suficiente para me impedir de crescer. Agora que identifiquei que realmente possuo poder, quero falar sobre como quero extrair o poder. Reivindicar o poder que o medo tem, que a vergonha tem, e direcionar isso de forma que me permita experimentar plenitude, alegria, paz e confiança. Movimentos poderosos são realmente sobre reivindicar o poder do medo, da nossa vergonha, do nosso passado. E reconhecer que movimentos poderosos acontecem. Só porque tinha poder suficiente para te parar no passado, não significa que ele pode manter esse poder. Quando você o reivindica, você pode começar a se mover na direção da transformação de dentro para fora. E não só porque eu quero conseguir um novo emprego, ou quero construir algo por fora. Quando o poder se movimenta em você, então o poder pode se movimentar através de você. Nossa, certo. Eu adoro isso. Então, quando você identifica e encara o problema, ao invés de eu acho fugir disso ou deixar que isso te consuma, qual seria o próximo passo? Como movemos essa energia para uma direção que nos apoia, serve e nos fortalece? Eu amo que você perguntou. Precisamos estudar como isso se manifesta na minha vida? No meu relacionamento íntimo, nunca me expressava. Se alguém projetasse algo em mim e dissesse, sabe, a Sarah não quer fazer isso, ou, ei, vamos fazer isso, nunca usaria minha voz, mesmo discordando, apenas seguiria o fluxo. Não queria ser um agente de mudança. Não queria tirar nada de ninguém, mesmo que fosse uma decisão importante. E assim percebi que o poder do medo estava aparecendo e me impedindo de realmente usar minha voz. E agora eu identifiquei isso. Vi como se manifesta na minha vida até o fim do dia e reconciliar. Como o poder do medo, o poder da vergonha se manifestaram. Determinou o que eu colocava. Determinou se eu me expressava ou não na reunião. Fez com que eu me fechasse. Eu fiquei com raiva. Tipo, como isso se manifestou na minha vida? E o que eu gostaria de ter feito em vez disso? Qual teria sido a atitude poderosa que eu faria em vez disso?
E a coisa bela sobre isso é que, quando você está reconciliando isso dentro de si, você pode dizer o que quiser para si mesmo. Pode não ser o que eu teria dito na reunião. Tipo, eu gostaria de ter dito para ela calar-se. E isso pode não ser o que se diz em uma reunião, mas comece a praticar como se sente ao usar sua voz para se manifestar com poder, para fazer o oposto do que o medo, a ansiedade e a dúvida fazem. O oposto disso, mesmo que seja apenas dentro de si mesmo, porque você tem que exercitar o uso do seu próprio poder interior. Porque na próxima vez que houver um momento assim, você poderá capturá-lo e dizer, espere um minuto. Este é um momento em que eu escolho ter fé, ou eu escolho ter medo. E porque já pratiquei como quero me manifestar neste espaço, este pode ser o momento em que eu começo a testar as águas e começar a me manifestar. Estabelecer um limite ou dizer não, isso não me atende no momento. Sim, deixe-me pensar sobre isso. Sim. Seguir o mesmo caminho de sempre, com a identidade de sempre, eu diria. É como criar um ensaio e praticar sozinho antes. Ao se tornar consciente, como você refletiria sobre algo feito no dia que desejasse ter tido o poder de fazer diferente? Exatamente. E comece a praticar por conta própria. No final de cada capítulo, temos uma espécie de oração que percorre 3 fases. Refletir sobre como você desejaria agir de forma diferente, colocar isso em prática e, fazendo X, Y e Z, tente se apresentar de modo que o poder flua através de você e, assim, uma prece para auxiliá-lo nesses momentos, pois isto realmente gera mudança. A mudança não é sempre fácil, mesmo sendo necessária. Verdade. Não é apenas... Qual a jogada de mestre que você precisa fazer agora na sua vida? A maior mudança que está no coração, mente ou mundo, a qual você ainda está remoendo e precisa ativar. E eu provavelmente ainda estou realmente precisando ativar, você sabe bem. Porque, veja, nós estamos em um podcast de muito alcance, onde há muitas pessoas que ouvem e aprendem coisas. Eu preciso ser muito mais intencional e ativa sobre assumir minha voz como uma empreendedora. Existem muitos desafios que eu ainda preciso enfrentar. Você não está sendo autêntica em certas áreas? Eu sou muito verdadeira. E é muito difícil para mim dizer que não estou sendo totalmente autêntica, porque eu não estou. Não estou completamente. Não sei se realmente assumi o fato de que me deparei com muitas coisas por acaso, e então há muitas coisas sobre as quais eu realmente tive que ser estratégica, fazendo escolhas específicas de contratação, garantindo que nossa marca tenha uma certa sensação, toque e consistência. E fiz isso intencionalmente, mas porque eu ajo como se tudo tivesse acontecido por acidente, isso está me impedindo de realmente entender como servir outras pessoas e repassar essas ferramentas a elas, e de realmente capacitar minha equipe para também assumir o que sabem. Nossa! Então é nisso que você está trabalhando? Estou. Ok. E eu sei que meu medo em trabalhar nisso, a razão pela qual eu não fiz isso, é porque não quero parecer um especialista enquanto ainda estou aprendendo. E então, eu prefiro apenas dizer que estou aprendendo do que reconhecer o que sei até agora e permitir que isso seja utilizado por quem precisar. Mostre o caminho. Interessante. Você também não era especialista ao começar a falar em público, certo? Eu não era. E isso impediu de que você se expusesse? Não, mas... Ao compartilhar uma mensagem de forma autêntica e imperfeita, isso tocou as pessoas. Alguma coisa. Percebeu o que fez aí? Qual oração você precisa ouvir agora para si mesma? Você é chamado para isso. É convocado a agir e fazer isso como você é, sem alterações, para manter a pureza. Acho que a parte realmente difícil sobre a busca pelo sucesso, que às vezes parece uma palavra muito desconfortável, é que as pessoas tendem a começar a impor suas próprias estratégias sobre você. E quando essas estratégias e ideias surgem sobre quem você poderia ser e o que você poderia fazer, uma coisa notável pode acontecer. Isso pode fazer com que você deseje algo que você nunca teve apetite antes. Neste cenário, proteger meu desejo verdadeiro, mantê-lo seguro, para que eu possa continuar apenas focando naquilo que Deus, em sua infinita sabedoria, colocou em meu coração, torna-se a minha maior e mais importante responsabilidade. Sim, é interessante.
Anotei mais ou menos o que compartilhava. Coloquei chamar atenção e sucesso versus serviço. Sim. E, você sabe, parecia que você começou a compartilhar sua história para ser útil às pessoas que estavam pedindo, ei, compartilhe sua história. Sim. E você percebe, isso estava ajudando indivíduos, sabe, um pequeno grupo de pessoas, e depois centenas, milhares e eventualmente milhões. E você também obtém sucesso através desse processo de apenas compartilhar sua história e estar a serviço. E então, depois de algum tempo, parece que isso te levou a uma vocação. É isso que parece. Mas como aprendemos a saber quando estamos buscando sucesso versus serviço e como sabemos? Tipo, bem, esta é uma oportunidade incrível e aqui está essa coisa legal que eu poderia fazer com essa pessoa e essa experiência, e aqui tem muito dinheiro nesse projeto e nesse acordo. Como sabemos quando estamos buscando sucesso, e isso é realmente serviço ou quando é sucesso por si só? Eu penso que a linha é tão tênue que a única forma de você aprender é através de tentativa e erro. Uau! Sim, infelizmente. Mas acho que algumas das perguntas qualificativas que me faço são: o que está impulsionando o seu desejo de fazer isso? E ser honesto o suficiente para saber quando é o ego. Ser honesto o suficiente para saber quando é o desejo de buscar aprovação de certas indústrias ou certas pessoas, em vez de, até mesmo com este lançamento de livro, tipo, você já escreveu um livro antes, então todo mundo diz que você precisa entrar para a lista dos mais vendidos. Tem que entrar para a lista. Você precisa de vendas para entrar para a lista. Mas quando eu escrevi este livro, eu não estava pensando em como escrever um livro best-seller do New York Times. Eu escrevi este livro porque estava completamente consumida por esta ideia do que significa ter poder e quem o detém e quem não o detém. E por que acreditamos que isso é reservado apenas para alguns? Tipo, eu queria explorar esta ideia de poder e eu fiz isso. O que significa que este livro já foi bem sucedido da maneira que deveria ser para mim. Então, para eu chegar a este ponto e então se tornar sobre... Ok, mas se você não entrar para a lista, não foi bem sucedido, está roubando de mim a obediência que iniciou o livro em primeiro lugar. Então eu vou fazer tudo o que posso para garantir que as pessoas ouçam a mensagem, mas eu não vou colocar o sucesso do livro na dependência dele entrar ou não em uma lista. Como alguém aprende a fazer isso? Quando há tanta pressão para sobreviver, ganhar dinheiro, buscar aprovação, as pressões de uma editora te dizendo que você precisa fazer isso pela sua comunidade, decepcionando as pessoas? Como alguém abre mão da necessidade de sucesso e segue fielmente sua vocação e mensagem em um mundo materialista, quando precisamos sobreviver e pagar as contas? Vendas são importantes, isso importa. Definir o que sucesso significa para você é essencial. Sem sua própria definição, você busca significados alheios de sucesso e poder. Precisa saber o que significa para si. Eu também preciso saber com clareza qual é a definição de sucesso ou poder para todos na minha preciosa vida. Seja lá o que for, assim como eu e meu querido marido, um exemplo perfeito. Minha própria definição do que significava ser uma boa esposa era ter o jantar cuidadosamente preparado na mesa às 6. A casa estava sempre totalmente limpa. Por exemplo, você acorda e a casa está brilhando de tão limpa. Você faz questão de que, antes de ir dormir, você se apresente de uma certa maneira. Tipo, eu tinha todas essas diferentes ideias do que significava ser uma boa esposa. Eu nunca parei para perguntar à pessoa com quem eu estava me casando qual é a definição dele de ser uma boa esposa. Não a da sociedade, não o que eu via em programas de comédia. O que significa ser a esposa de Turi Ray? Porque eu quero ser bem-sucedida e poderosa em ser sua esposa. O que ele disse? Ele não se importa que o jantar esteja na mesa. Parece que ele não é tão obcecado com limpeza. Ele quer honestidade, quer comunicação, quer lealdade, quer alegria, quer paz. Eu ficava acordada, garantindo que o quarto estivesse limpo antes de irmos dormir, para que ao acordar, o quarto estivesse limpo. E ele disse: eu quero que você deite para eu poder deitar minha cabeça no seu colo. Nossa! Mesmo meu marido valorizando a comunicação e honestidade, às vezes tem um diálogo inteiro dentro de mim e ele fica sem saber o que ocorre e quer que eu me expresse. Sei que ser uma esposa poderosa para ele é verbalizar o que penso e o que ocorre no meu mundo. E assim, infelizmente, nós estamos tão completamente consumidos em corresponder às elevadas expectativas de outras pessoas e à estreita definição que eles têm
para nós que estamos privando as pessoas que estão mais próximas de nós de sermos poderosos nos papéis vitais que desempenhamos para eles. Uau! Então, ao criar sua própria definição de poder relacionada aos seus papéis, como fundador, cônjuge ou filho adulto, e ao poder de um pai especificamente para as pessoas a quem serve, você cultiva o que realmente importa e afasta o que força a ser quem não é. Falando de movimentos de poder, alguém poderia pensar, é um livro sobre isso em relacionamentos? Você está falando do seu marido. Sim. Parece que muitas pessoas estão enfrentando dificuldades em relacionamentos, dinâmicas de poder, onde há brigas constantes em relações íntimas em que as pessoas namoram ou são casadas. Por que você acha que as pessoas lutam tanto para ter um poder pacífico em um relacionamento íntimo? E hoje, provavelmente, medo do controle. Sério? Sim, eu acredito que sim. O medo não é necessariamente o medo de controlar a outra pessoa, mas sim o medo de controlar ou diminuir as oportunidades de se machucar. Como medo de perder controle, quer dizer? Sim, o medo de estar fora de controle. Então, quanto mais o controlo ou os controlo, tentando dirigir a dinâmica desse relacionamento, melhor estarei. Existe muito isso de pensar, me sentirei seguro? Sim, acho que sim. Afinal, as pessoas buscam segurança e controle, que frequentemente são duas coisas que andam lado a lado. Pode se sentir seguro ao controlar outra pessoa? Não, eu acho que não. Como alguém vai se sentir seguro em um relacionamento, compartilhando sentimentos íntimos e se mostrando vulnerável e sincero? Como se sentir seguro se o outro pode machucá-lo? Se você não se sentir seguro por si mesmo, vai ser difícil se sentir seguro no contexto de um relacionamento. Porque no final das contas, você precisa chegar a um lugar de segurança para si mesmo. Segurança emocional, segurança espiritual. Tipo, você precisa saber onde é a sua base segura. E se você não conhece sua base segura e simplesmente encontra alguém enquanto está lá fora correndo pelas bases, então ninguém sabe onde está o seu lar. Nossa! Preciso saber onde está a minha base. O que me dá segurança é a consistência, estabilidade e descanso. Sinto que sou alguém que não gosta de sair para baladas ou curtir a noite. Gosto de ficar em casa. Isso me faz sentir segura, pois sei ir a um espaço seguro e comunicar ao meu marido minhas necessidades e o que considero seguro, assim como ele entende sua própria segurança. Há momentos num casamento em que você opera no automático, as coisas ficam caóticas e você tenta controlar tudo. Quando saio da minha zona segura, entro em sobrevivência e tenho expectativas diferentes, pois fora dela, minhas ações são baseadas na sobrevivência. Se você tem um dia ruim, será que vai me deixar? Você está me rejeitando? Algo deu errado porque eu não me sinto muito segura por mim mesmo agora? No entanto, se pudermos trabalhar juntos e chegar a um lugar de segurança para nós mesmos, podemos convidar outras pessoas para compartilhar a intimidade da nossa segurança. Podemos visitar a intimidade da segurança deles também, e mais importante, podemos dar espaço um ao outro quando o outro precisa voltar para a sua base de segurança pessoal. Eu sei que muitas mulheres procuram você e fazem perguntas sobre relacionamentos com base na sua experiência ou na sua interpretação da sua comunidade. O que você acha que é o panorama atual das mulheres em relacionamentos? Você acha que qual a porcentagem de mulheres que estão seguras emocionalmente nos relacionamentos em que estão? E isso se deve aos homens com quem elas estão ou ao relacionamento em si? Ou é mais porque elas ainda não aprenderam as habilidades de segurança emocional ou de regulação? Vi um artigo encorajador que diz que as taxas de divórcio estão diminuindo porque as pessoas investem em terapia, entendem gatilhos e melhoram a comunicação. Assim, o casamento está mais seguro que antes. Mas creio que também existe uma geração de mulheres que viu uma outra perder sua identidade em relacionamentos. Perder a voz, a capacidade de explorar sua criatividade e poder, tornando-se submissas a seus parceiros. E acho que há certamente um medo legítimo nisso para todas as mulheres que sentem vontade de, sim, criar uma vida com alguém. Querem experienciar o amor profundo, mas também querem ser a totalidade completa de quem são. E não estão absolutamente certas de que as duas coisas possam coexistir. Elas são tão comprometidas em preservar quem realmente são que não querem arriscar em relacionamentos.
E acho que essa é uma perspectiva bastante justa, com base no que podemos ver ao nosso redor. Mas eu realmente acredito profundamente que quando estamos em relacionamentos com nosso parceiro, temos que estar dispostos a abrir espaço para a realidade de que só porque o que vimos no passado não parecia saudável, não significa que não possamos criar algo novo e saudável. Certo? Para criar algo saudável, é preciso que ambos desejem as mesmas coisas e estejam dispostos a definir o amor, casamento e parceria. Independentemente dessa definição, é fundamental se comprometer a protegê-la, dado que pode divergir das convencionais. Você deve estar preparado para defendê-la e assim construir um vínculo duradouro. Meu marido e eu temos metas específicas para a nossa família. Temos certas coisas específicas que desejamos ter em nosso casamento. E muitas vezes estamos inseridos em mundos e culturas que nem sempre apoiam isso, infelizmente. Mas nós sabemos o que é. Nossa. Sim. Mas contanto que concordem nisso, isso é tudo o que importa, certamente. Porque vai ser preciso a força de ambos para manter o casamento que queremos. Não pode ser apenas uma força de um lado só. O que diria? Você está casada há 10 anos, certo? Eu estava pedindo conselhos de casamento antes. Sim. Eu estou noivo e vou me casar em breve. Se alguém estiver pensando em noivar ou casar com o parceiro com quem está atualmente, quais seriam as 3 perguntas essenciais que deveriam fazer ao parceiro antes do casamento para certificar-se de que as respostas estão alinhadas? E se não estiverem alinhados, seria o caso de você provavelmente reconsiderar estar nessa relação com a pessoa? Bem, meu marido e eu temos uma fé compartilhada, então acho que garantir uma expressão comum dela é essencial. Mas como isso se parece para você? Como se manifesta no seu mundo? Porque nem todo mundo que acredita em Deus está verdadeiramente tentando viver uma vida de luz, amor, bondade, convicção e humildade. Então, é absolutamente importante garantir que você tenha uma certa expressão compartilhada. Não são só as mesmas crenças, é a expressão compartilhada delas. Isso é interessante. Você pode crer em Deus, mas ser uma pessoa raivosa. Certo? Estou tentando causar uma ruptura. Exatamente. Como a sua fé se reflete em suas ações? Interessante. Ok. Vou dizer que essa não é uma pergunta comum e possivelmente não é para a qual você teria previamente uma resposta prontamente elaborada, mas eu acho que é uma pergunta válida e muito importante a ser feita à pessoa. E essa pergunta é: qual foi a experiência mais traumática que você teve na sua vida e como, em detalhes, os resquícios dessa experiência se manifestam na sua presença hoje? Vamos lá. Isso é grande. Quê? Sim. Uau. Ok. Diga novamente, por favor. Qual foi a experiência mais traumática que já passou na sua vida e como os resquícios dessa experiência se manifestam no seu presente? Isso é poderoso, pois se não curarem as feridas do passado e as trouxerem ao presente, continuarão afetando quem você é no futuro. Todos estamos um pouco loucos. Se você normalizou algo que foi traumático para você, então se tornou extremamente confortável para você dormir com o inimigo. Nossa. Preciso saber o que te machucou, o que te feriu, o que mudou a maneira como você vê o mundo, porque quero te ajudar a melhorar a sua perspectiva. Não estou pedindo para você não ter a sua visão, só quero que você entenda como isso se manifesta em quem você é agora. E o que eu preciso fazer para ajudar você a olhar para o futuro com uma nova perspectiva, além do que te aconteceu? Isso é interessante. Se alguém responde, bem, eu não tinha realmente nada, está descartando. Ou se é algo grande, mas a pessoa não quer lidar, afetará você. Certamente a pessoa com quem está. Eles podem ser evitativos, reativos, explosivos ou agressivos. Você não sabe. Boa pergunta. E eu diria que a última pergunta é: o que exatamente traz alegria para você? Por que essa pergunta especificamente? Este mundo é realmente muito difícil, e eu sinceramente quero saber qual é o segredo para colocar um belo sorriso no seu rosto quando o mundo cruel tenta incessantemente tirá-lo. Isso é lindo. Sim. Você acha que o mundo está sofrendo mais agora do que na época em que você era adolescente? Eu realmente não sei. Parece que sim, certamente, e existem inúmeras razões pelas quais eu acho que parece, mas eu também acho que as redes sociais claramente colocaram isso mais na nossa cara do que nunca antes. Não víamos isso. Não víamos. A gente veria, talvez em jornais.
Mas ainda havia guerras, quero dizer, as pessoas ainda estavam passando por muita dor. Havia altos e baixos na economia e por isso eu quero acreditar que havia, sabe, a mesma quantidade de dor ou algo similar. Não víamos. Mas parece que é bem ampliado nos dias atuais. Sim. E você incorpora bastante a oração na sua vida, ela é bem presente. Qual é a oração que você acha que o mundo mais precisa ouvir agora? Eu acredito firmemente que toda pessoa, sem exceções, deve estar sempre disposta a se perguntar: Deus, o que é que eu preciso enxergar e quem eu preciso ser para enfrentar o que vejo? Às vezes penso que é pedir demais. Mas afinal, qual é a oração que o mundo realmente precisa? Mas se, de alguma forma, eu conseguir fazer as pessoas entenderem que quem elas são no seu mundo é significativo, que elas são pessoas influentes no seu próprio círculo de influência, então elas podem assumir o controle sobre o seu canto no mundo. E isso pode ser apenas nas 4 paredes da casa delas. Sim, não precisa ser mais. Eu quero acreditar com convicção que há algo em mim que vai abordar cada problema no mundo. Quero acreditar nisso. Tudo que eu tenho é esta história, esta plataforma, este dom de tornar a Bíblia aplicável. E nem sempre parece suficiente. Não parece, mas eu compartilho mesmo assim. E acredito que se todos nós combinarmos em compartilhar o que temos, talvez possamos fazer a diferença na vida de uma pessoa por um dia ou por uma vida inteira. Mas penso que devemos estar dispostos a assumir o controle porque temos a devastação. E então temos pessoas que estão apáticas de muitas maneiras, pois estão sobrecarregadas pelo que não podem fazer para resolver o que vem. Mas se pudermos nos engajar no que podemos controlar, acredito que podemos ver uma diferença. Eu tenho que acreditar nisso. Não recordo se é uma citação ou só uma analogia, mas algo como: se deseja mudar o mundo, inicie por sua casa, sua família. Não lembro quem disse, mas vejo que muitos tentam solucionar problemas externos, gritando sobre causas, problemas, injustiças, guerras e políticas. E eu entendo isso perfeitamente. Eu compreendo. Mas também parece que eles simplesmente não estão felizes com a própria vida e provavelmente têm desafios em casa que poderiam estar cuidando primeiro. Por que você acha que tantas pessoas persistentemente tentam resolver problemas externos ao invés de focar em como elas podem ativamente melhorar a saúde, as relações, o passado, os traumas, a situação familiar? Por que você acha que nós, como sociedade, constantemente tentamos arrumar o exterior ao invés de primeiro arrumar o interior? Eu realmente acredito que existem algumas pessoas que são chamadas a se concentrar no que está acontecendo fora do que pode ser seu círculo imediato de influência. Como se esse círculo imediato de influência não fosse o público-alvo delas. Claro. Certo. Mas eu também acho que talvez existam algumas pessoas no mundo. Mas se terminaram relacionamentos e estão doentes ou não estão cuidando de si primeiro... Eu acho que é o que quero dizer, porque é muito mais fácil cuidar da frente da casa de outra pessoa. Simplesmente é. Quer dizer, todos nós conhecemos pessoas que, dão os melhores conselhos que elas mesmas não seguem. Você sabe o que eu quero dizer? Isso não significa que o conselho por si só é errado, mas é realmente difícil fazer o trabalho pesado por si mesmo. A maioria das pessoas que são como esse amigo forte para os outros estão lá para apoiá-los, mas elas precisam de força também, porque há uma vulnerabilidade que surge quando é a sua vida em jogo, seu relacionamento em jogo, onde os resultados te afetam diretamente. Sim. Portanto, pode ser extremamente libertador dizer, vou te dizer o que fazer e depois eu resolvo minhas coisas mais tarde ou nem vou resolver. No entanto, eu realmente acredito firmemente que você só pode transmitir efetivamente aquilo que sabe ser verdade. Certo. O resto é pura especulação, mas posso dizer que descobri jogadas de poder porque vi poder na plataforma e vi poder na fila de carros e vi poder enquanto estava criando um plano de negócios. Eu sei disso por mim mesma. E quando você sabe algo por si mesmo, você é capaz de ter um argumento mais convincente para outras pessoas. Mas isso exige muita vulnerabilidade que muitas pessoas não estão dispostas a arriscar. Nossa, quero dizer, você disse que teve 2 filhos quando era adolescente? Tive meu primeiro filho aos 14 e o segundo quando eu tinha 21 anos. 21, certo. Mas você é uma mãe adolescente, muito jovem, e isso, você sabe, realmente não é tão comum hoje em dia nos Estados Unidos.
talvez como era no passado. Mas ainda é muito raro. E eu imagino que deve ser extremamente desafiador ser uma mãe de 14, 15 ou 16 anos na sociedade americana atual. Como você não deixou isso te definir ou te segurar de alguma maneira, ou te impedir de acessar seu potencial e sua habilidade de se transformar como ser humano? Como você não deixou isso ser sua identidade e te manter em uma caixa? Passei muito tempo pensando que aquilo seria a minha identidade. Sério? Sim. Quero dizer, porque ao contrário de outras coisas pelas quais as pessoas passam, como você tem um bebê no colo, se você se recuperou de um vício, você pode se recuperar e nunca parecer aquilo pelo que passou. Existem todas essas diferentes coisas que podem nos acontecer que ninguém sabe, mas eu tenho um bebê no colo e uma cara jovem. Eu pareço uma adolescente que teve um bebê. E eu pensei, se vou superar isso, então vou apenas adicionar algumas conquistas a esse título, certo? Vou obter um diploma, vou conseguir uma casa, vou me casar. E enquanto eu estava preocupada que isso me definiria pelo resto da vida, estava permitindo que isso definisse as escolhas que eu fazia na vida. E quando cheguei a um ponto, provavelmente aos 23 anos, quando eu ainda era até velha o suficiente para ter um filho, ainda assim pensava que isso me definiria. E eu simplesmente cheguei a um ponto em que pensei, sabe de uma coisa? Eu tenho que aceitar isso, que isso faz parte da minha identidade, faz parte da minha experiência de vida. E ainda assim não vou fugir disso pelo resto da minha vida. E quando parei de fugir e finalmente abracei isso, consegui enxergar além dessa única coisa. Foi tão difícil para mim ver além do fato de ter engravidado na adolescência. Parecia apenas, como você poderia ser tão tola? Como você poderia deixar isso acontecer? E você é filha do T.D. Jakes. Isso é tão embaraçoso e eu não conseguia ver além disso. Você estava sentindo muita vergonha na época ou, na verdade, qual era a emoção principal? Vergonha ou culpa? Vergonha. Além disso, eu tive meu filho na época em que a cultura da pureza era muito prevalente na comunidade religiosa. Então, todas as mensagens que enviávamos para as jovens meninas eram sobre não fazer sexo antes do casamento. Que se fizessem, ninguém iria te querer. Sabe, como se vestir de branco e dizer que você vai estar casada com Jesus até encontrar seu parceiro. E, sabe, eu tenho uma irmã que é quase um ano mais velha do que eu, tipo 11 meses e alguns dias. E eu ficava assistindo a aula de pureza dela com meu bebê no fundo da sala. De jeito nenhum. Nossa. Certo, então, vergonha. Não é das boas moças. Não é a que fez as coisas do jeito certo. E era tudo o que eu conseguia enxergar. Sério? Sim. É difícil ser poderosa com vergonha, né? Ah, sim. Quando você conseguiu deixar a vergonha de lado e assumir seu poder? Eu realmente sinto que foi uma liberação gradual. E continuei pensando que finalmente teria uma realização que me faria sentir melhor sobre isso. E simplesmente não era suficiente. Nada poderia ser consertado. Nada poderia ser resolvido em nosso relacionamento. Nenhum elogio, nada. Nenhum diploma, nada. Nunca era suficiente. E eu finalmente percebi que não vou conseguir resolver isso apenas com a minha performance. Nossa. Eu preciso realmente entender as mensagens recebidas por mim e decidir se concordo ou não. Não entendia totalmente a fé naquela idade. Acho que chegou a um ponto em que a vergonha ditava a maioria das decisões. Por que não experimentar a fé? Como a ideia de ser uma criação maravilhosa e admirável, e que, independente do seu passado, Deus ainda te ama, isso era tentador. Eu não passei da vergonha que eu sentia para isso de um jeito simples. Eu acredito profundamente em tudo o que Deus diz sobre a criação que me pertence. Isso foi apenas uma tentativa. Eu enfrentei a vergonha e eu também enfrentei a depressão profundamente. Não funcionou. Tentei ser promíscua e experimentar todas as coisas diferentes. Deixa eu tentar acreditar que posso ser melhor que minhas escolhas passadas, que minha força se aperfeiçoa na fraqueza e posso ter um novo começo. E se eu tentasse acreditar nisso, que escolhas eu faria se achasse que é realmente verdade? E eu comecei a fazer essas escolhas determinadas e a confiar firmemente nessas decisões. E comecei a perceber que, à medida que avançava na direção da minha fé com trabalhos, eu estava voltando a viver de novo. Então, sabe, estamos falando novamente sobre jogadas de poder e como realmente construir essa confiança dentro de si mesmo. Parece que você não teve confiança por muitos anos. Ah, não.
Você tinha muita vergonha, insegurança, frustração, depressão, ansiedade. Estou supondo que todas essas diferentes emoções que te desempoderavam e que te mantinham se sentindo fraca, eu acho. Certo? Não poderosa. Você decidiu tomar uma decisão. Ok, deixe-me tentar essa outra forma de ser, viver, experimentar, acreditar e começar a apoiar isso com escolhas que suportem essa identidade. Quanto tempo levou para você então começar a assumir totalmente a nova identidade? Porque não é da noite para o dia, tipo, ok, agora sou essa pessoa confiante e vou acreditar nisso e assumir e agir dessa maneira. Parece que levou algum tempo. Quando você sentiu que, já não vivo mais na vergonha. Estou vivendo na aceitação e no perdão a mim mesma e na valorização de mim, do que passei. E estou assumindo essa nova identidade que agora possuo totalmente. Bem, quando eu comecei a obter evidências e a perceber que decisões baseadas e fundamentadas na fé traziam, na verdade, à tona uma versão melhor de mim mesma, comecei a me desapegar daquela sombra. Sério? Sim, comecei a acreditar que poderia voltar a confiar em mim mesma, que ao tirar um momento para me acalmar, veria as pessoas e as coisas como elas realmente são. Então encontrei provas de que a vergonha era tão poderosa porque havia evidências. Sim. Às vezes, ao passarmos da vergonha para a fé, esta ainda não possui evidências. E por não ter evidências, é mais fácil recair na experiência negativa anterior. Está familiarizada? Eu tenho ciência disso. Sim, eu compreendo. Mas no exato momento em que a fé começa a ter evidências, fica mais fácil continuar seguindo um caminho de fé. Isso aconteceu gradativamente, mas certamente estava acontecendo. No entanto, o que foi de uma hora para outra, no que me diz respeito a me perdoar, foi um momento particularmente intenso em que eu percebi não só que estava refletindo sobre minha gravidez na adolescência por uma perspectiva de julgamento em vez de compaixão, mas também que devia alterar essa visão. E eu consegui começar a vê-lo com compaixão quando percebi que eu não era apenas uma garota que engravidou prematuramente. Eu era uma garota que se sentia, de muitas formas, dolorosamente abandonada e rejeitada e que estava buscando desesperadamente encontrar meu lugar neste mundo. E quando me vi naquele momento crucial antes de fazer a escolha difícil, a escolha fez mais sentido para mim. Sim. E muitas vezes estamos nos julgando pelo resultado de nossas escolhas e não olhando para quem éramos naquele momento. Se olharmos para nossas escolhas no contexto das famílias em que crescemos e das cidades onde vivemos, Nos traumas que tivemos, qual for? pode ser que a decisão faça sentido no contexto, mas como estamos tão decepcionados com o resultado, não olhamos para o contexto. Eu acho que houve um momento de descoberta para mim, pois eu não me perdoava por coisas que fiz, coisas estúpidas da infância. É como se a dor que causei, que eu sentia que prejudicava a minha família e a mim mesmo, me fizesse sentir envergonhado por muito tempo. Mas, por algum motivo, você despertou algo em mim onde parece que eu tinha uma identidade diferente e fazia escolhas baseadas nessa crença de quem eu era. Ao termos compaixão pelo nosso eu mais jovem e pelas crenças daquela época, percebemos que tais escolhas são naturais. Ao que seguimos em frente, faremos essas escolhas com base nisso. Então agora temos a consciência e podemos começar a refletir profundamente sobre essa identidade e esses comportamentos e ações e crenças, e podemos começar a ativar novas crenças e novas identidades. E com o tempo, esperançosamente, fazemos as escolhas consistentemente para assumir essa nova identidade. Como é realmente possível estarmos no pleno uso do nosso poder interno se não nos perdoarmos sincera e completamente pelo nosso passado? Não, porque você precisa saber o que há em você. E se você tiver essa mesma barricada como eu tinha, é como se aquela versão de mim não existisse mais. Olhe para mim. Estou reluzente, eu sou uma pessoa completamente renovada. Então, eu realmente não posso planejar adequadamente como me proteger, estabelecer limites ou identificar onde estão meus pontos fracos, porque ainda não fiz o imprescindível trabalho de reconhecer como acabo fazendo escolhas ruins. Bem, um dos capítulos de que mais me orgulho neste livro é intitulado Know Your Harm. Porque se passarmos pela vida pensando erroneamente que vou chegar a um estágio onde não cometo mais erros, onde sou a senhorita perfeita e ninguém pode dizer nada contra mim, então vamos perder a realidade verdadeira de que, você vai fazer coisas prejudiciais, você vai ter dias muito longos,
Você pode dizer algo que magoe. Pode ser indiferente, pode ser desrespeitoso, dependendo do que está acontecendo no seu mundo. E você precisa saber como se apresenta no mundo e como pode ser prejudicial, dependendo de com quem está falando ou qual a experiência deles com você. E então, eu não sei se pode realmente assumir seu poder sem reconhecer como já se prejudicou e como pode prejudicar os outros, porque tem que ser assim. Poder sem responsabilidade é imprudência. Precisa ser responsável pelas maneiras que vai falhar, pelos erros que cometerá para que possa pedir desculpas e assumi-los. Isso é poder. Buscar perdão, ser capaz de perdoar, não é sobre fazer tudo corretamente. Realmente é sobre assumir cada dimensão de quem você é. Com que frequência se perdoa hoje? Sempre. Sério? Sim. Do que você precisa se perdoar? Às vezes falo negativamente sobre mim mesma. Você quer dizer só internamente? Às vezes sinto isto no meu interior. Às vezes eu tenho que me perdoar quando eu não apareço na minha melhor versão nas conversas que tenho com outras pessoas. Eu tenho inevitavelmente que também pedir perdão aos meus filhos. Sério? Olha, me desculpe, eu acho que você estava tentando compartilhar algo realmente especial comigo e eu fiquei chateada ou fiquei tão preocupada e com medo que comecei a projetar minha própria dor ou trauma em você. Eu tenho que pedir desculpas ao meu marido. Às vezes eu fico tão envolvida no trabalho e tão cega pela tarefa que está à minha frente que eu não estou atenta a apenas olhá-lo nos olhos e perguntar: como você está de verdade? Sabe? E não apenas viver minha vida como dois navios que passam na noite. E eu peço desculpas ou tenho que buscar esse perdão porque no fim do dia eu tenho um valor central que eu quero viver de acordo com todos esses diferentes papéis que eu desempenho. Nossa! E quando não cumpro com esses valores fundamentais, é mais que um ataque à pessoa afetada. É um ataque ao valor fundamental que quero incorporar. Certo. E assim eu tenho que me perdoar para que eu esteja preparada para oferecer um pedido de desculpas que seja sincero. É interessante. Sim. Quais são seus pensamentos sobre a vulnerabilidade no poder? Infelizmente, eu acho que não se pode ter um sem ter o outro. Me desculpe. Conta mais. Não se pode ser apenas poderoso sem ser vulnerável. Você tem que ser. Isso é poder. Vulnerabilidade é poder. Muita gente pensa que sabe, poder é sobre ser forte e confiante, ter tudo sob controle e ser perfeito. Mas estou te ouvindo dizer que vulnerabilidade é poder. É poderosa, sim. Aqueles que consideramos poderosos estão em uma posição de extrema vulnerabilidade para que o poder flua através deles. Eles estão tentando novas ideias, estão se expondo ao mundo, estão arriscando. Eles estão arriscando e muitas vezes riscos que não precisariam necessariamente assumir. Mas porque estão comprometidos a se posicionar neste espaço de vulnerabilidade e exploração, estão tomando chances que talvez outras pessoas não tomariam. E você vê poder, mas eles podem ver fraqueza. Você vê poder, mas eles podem ver medo. E muitas vezes o que estou aprendendo ao falar com pessoas e ter a honra de simplesmente estar em um relacionamento com pessoas que a maioria do mundo consideraria poderosas é que, no final do dia, elas realmente são apenas seres humanos fazendo o melhor que podem com o que lhes foi dado e esperando que isso se traduza para as pessoas que são chamadas por elas. Sério? Sim. O que são medos? Não precisa detalhar. Mas quais medos têm pessoas influentes e poderosas com quem você aconselha, conecta, interage? Quais são seus maiores temores? Ser mal compreendido é um grande desafio para todos. Além disso, tentar algo novo e diferente do que as pessoas estão acostumadas a conhecer delas é uma relevância notável. Manter-se relevante. Manter-se relevante. E por que será que as pessoas têm medo de não serem relevantes? Bem, eu realmente acho que porque pensamos que poder é sinônimo de popularidade, é por isso que você tem que ter sua própria definição. E eu meio que penso assim, eu não vou ser relevante para sempre. De fato, ninguém é. Mas com essa janela de oportunidade que me foi dada, eu quero dar tudo o que Deus me deu para este exato momento. Para que eu não tenha arrependimentos quando a temporada acabar. Então eu não estou me apegando extremamente à relevância ou popularidade. Estou maximizando ativamente cada oportunidade que me surge. E também estou sempre preparada para que
a qualquer momento, seja uma pessoa diferente, um estilo diferente, uma maneira diferente de se apresentar ao mundo que alguém mais carrega e que não é minha. E então meu poder não se foi. Ele apenas se moveu, talvez, para um espaço de mentoria ou até mesmo para uma indústria diferente. Então, tanto quanto é sobre fazer uma jogada de poder, é também reconhecer que o poder se move. Logo, como mãe, eu não acho que exista exemplo melhor como o que te faz poderosa. Para um pai ou mãe de recém-nascido, um bebê é totalmente diferente do que te faz poderoso como mãe de um filho adulto. Tipo, eu não estou fazendo meu filho de 21 anos arrotar, não estou ficando acordada a noite toda com ele, mas estou tentando ouvi-lo e ser atenta ao que ele precisa. O poder como mãe se moveu. E enquanto o mundo está em movimento, enquanto novas ideias estão surgindo e novas gerações estão ocupando o seu lugar, temos que reconhecer que o poder vai se mover. E eu posso remar contra a maré quando a vida está me levando para um caminho diferente. Ou posso confiar que existe poder que me espera no novo caminho em que estou. Nossa! Você mencionou um filho de 21 anos, então estou supondo que esteja na casa dos 30. Que tal se você pudesse fazer um experimento comigo por um momento e se projetar 10 anos no futuro para o seu eu 10 anos mais velha, que viveu esse período de propósito que está à sua frente agora, e supondo que isso continuará pelos próximos 10 anos e muitos mais além disso. Mas, esse período de 10 anos, a próxima década, quais seriam os 3 conselhos que o seu eu do futuro, com toda a sabedoria e experiências e lições que você vai adquirir nos próximos 10 anos, o que você acha que ela diria para você hoje para estar preparada para essa próxima década? Espero, sinceramente, que ela me aconselhe a estar presente em cada momento único e precioso da vida, para planejar meticulosamente como se fosse durar para sempre, e me incentivasse a me agarrar firmemente aos relacionamentos que são os mais importantes para mim. Quero aprender a realmente priorizá-los, a mantê-los sempre em primeiro plano no que eu faço e nunca esquecê-los mesmo nas situações mais difíceis, pois são eles que formam a base da nossa existência. O que o seu eu diria ser a coisa que você mais precisa ficar de olho? Diria para eu ficar de olho e prestar atenção na intenção dos outros ao redor. Sério? Sim, acredito que sim. Como você sabe quando a intenção de alguém está perfeitamente alinhada com a sua? Ou quando realmente existe uma troca em que ambos ganham, ou uma boa intenção genuína para ambas as partes, versus alguém que apenas finge que tem uma boa intenção com você, mas na verdade quer apenas obter algo de você? Como você pode discernir isso? É natural que quando você tem um relacionamento com as pessoas, elas vão querer algo em troca, mas é preciso garantir que o que elas querem não te leve à falência no processo. Então, se eu te dou o que você quer, é porque vou receber algo de volta também, certo? Há uma troca aqui. Apenas tenho que garantir que isso não me leve à falência. Também tenho que entender o que é uma vitória para você e se posso confiar. Temos esses eventos e sempre que você tem grupos de pessoas, há uma oportunidade para patrocínio. Fomos inundados com tantas pessoas que queriam patrocinar nossos eventos e tivemos que selecionar. Ou seja, recusar dinheiro. Tivemos que selecionar com um orçamento que precisava ser cumprido com despesas elevadas. Financeiramente é um ótimo negócio, mas no fim das contas eu estaria fazendo propaganda para que comprem bebidas alcoólicas. Sabe o que eu quero dizer? Tenho que estar disposta a apoiar o caminho que estou indicando a eles e preciso dizer não, mesmo que no fim das contas pudesse ser útil para o meu resultado final. Sou responsável por essas pessoas que foram colocadas sob minha influência e tenho que garantir que o que estou oferecendo a elas está realmente ajudando. Então, todos os patrocinadores que tínhamos em nosso último evento, demos de presente bolsas de estudo integrais, entregamos certificados de programas, estávamos doando dinheiro e consultoria financeira porque, sim, você pode vir e você pode patrocinar o evento, mas também quero garantir que as pessoas saiam com coisas que elas podem realmente usar para si mesmas e que elas tenham ferramentas que as ajudem a evoluir na prática. Assim demos viagens de presente. Estamos constantemente pensando nas maneiras de garantir que isso seja relevante para as pessoas que confiam em nós com seu tempo. E a maioria das coisas não são, então ser intencional em garantir que quando elas se alinham, nós maximizamos essas parcerias. Isso é lindo. Já temos esse programa há 11 anos. Sim. E eu nunca fiquei bêbado. Nunca usei drogas ou fiquei bêbado.
e recebi muitas grandes propostas de patrocínio de bebidas alcoólicas. Sim, Não tenho nada contra pessoas beberem, mas não quero promover isso. certo. Recusei muito dinheiro por coisas que não fazem sentido para mim. Eu acho que é muito legal. Power Moves. Ignite Your Confidence and Become a Force, por Sarah Jakes Roberts. Compre seu exemplar. Se quer clareza sobre sua visão de vida e propósito nesta fase, e superar desafios, vergonha e inseguranças, ele será essencial. A obra oferece sabedoria poderosa e conselhos reais de alguém que superou vergonha, insegurança e depressão. É legal que esteja compartilhando com o mundo, e quero que todos adquiram. Eles podem comprar na Amazon ou em qualquer lugar onde livros sejam vendidos. Também está disponível no site sarahjakesroberts.com. Além disso, você está participando de uma turnê incrível. Sim. Está acontecendo agora ou será mais ao final do ano? Como participar e como obter ingressos? Está acontecendo agora. Nós vamos para Houston, Chicago, Brooklyn, Atlanta e Los Angeles. Mas também vamos ter um evento online, pois reconhecemos que não conseguiremos visitar todas as cidades que queremos. Então, todos os detalhes estão no sarahjakesroberts.com para aqueles que não podem estar nessas cidades. Acredito que algumas cidades estejam lotadas, porém há vagas em outras para a sessão de visualização coletiva virtual. Sessão coletiva. Vamos lá. Então confira. sarahjakesroberts.com Power Moves. Antes das últimas perguntas, há mais algo para ajudá-la hoje? Não. No final das contas, o que vocês estão fazendo com a School of Greatness, permitindo educação e empoderamento não tradicionais às pessoas, literalmente sendo responsáveis pelo seu canto no mundo. Então, obrigada. É preciso alguém que realmente entenda a necessidade de todos nós, não apenas um, para criar espaços e plataformas que permitam a outras pessoas surgirem e servirem o máximo possível. Agradeço por isso. Espero que possamos trazer você de volta muitas vezes. Adoro me conectar e gostaria de conhecer seu marido. Quero passar mais tempo com ele. Ele é legal. Quero te reconhecer, Sarah. Antes de fazer as últimas duas perguntas, pela sua evolução constante e jornada como mulher, líder e ser humano, fazendo a sua parte na contribuição à humanidade também. E acho muito legal que você continua agregando valor às pessoas. E você continua aparecendo usando sua voz, mesmo sendo introvertida e se dizendo tímida. Não sei sobre isso, mas tímida, introvertida e preferindo ficar mais em casa. Você tem um dom, e sou grato que você está desenvolvendo e compartilhando-o com tantas pessoas. Portanto, eu valorizo isso sobre você. Eu te fiz esta pergunta na última vez. Estou curioso para saber se mudou. É chamado de 3 verdades. Então imagine um cenário hipotético. Você pode viver tanto quanto quiser neste mundo, mas, eventualmente, no último dia, você tem que levar todo o seu trabalho e conteúdo com você para o próximo lugar. Então não teremos mais acesso aos seus livros, vídeos, sermões, discursos, nada mais. É uma suposição. Mas você pode deixar para trás 3 lições que aprendeu em suas centenas de experiências, certo? Então é seu último dia e eu chamo isso de 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? Bom, Beth, eu diria que a verdade número 1 seria: você deve encontrar uma maneira de amar. Todas as versões de quem você já foi na sua vida. Valorize cada oportunidade possível de interagir com as pessoas, com quem você tem um encontro na sua vida. E a verdade número 3, eu diria: nunca se torne o salvador de alguém, quando você é capaz de conduzi-los a ser um. Certo, isso é poderoso. Isso é interessante. Eu acho que nunca ouvi essa última. Estou salva. Isso é uma verdade poderosa. Qual sua definição de grandeza? Bom, creio que confiar na sua própria autenticidade é minha definição de grandeza. Isso, confiar na sua própria autenticidade. Mas também eu gostaria de deixar bem claro que a autenticidade não é o mesmo que consistência.
Isso significa que você vai ter que fazer o trabalho de se perguntar: isso tudo ainda é autêntico para mim? Porque às vezes nós somos leais a uma versão autêntica de quem costumávamos ser. Você pode? E você não pode confiar nisso. Porém, se você se dedicar constantemente a questionar o que é autêntico para você hoje e confiar que isso faz sentido, poderá então apresentar essa pessoa nas relações que importam. Assim você cria, ama e apresenta a todos que conhecem essa versão de quem você é. Portanto, autenticidade. Sara, obrigado por estar aqui. Feliz em estar aqui. As pessoas às vezes se confundem entre sonho e objetivo. Objetivos são coisas que nós criamos. Sonhos são depositados dentro de nós. Isso. Não os inventamos. Eles moram lá, é por isso que não podemos descansar, porque eles estão constantemente nos atormentando com um objetivo.